Irmãos, então hoje nós estudaremos o capítulo 13 da nossa confissão de fé. E nós trataremos sobre a santificação, e nós falaremos hoje a terceira parte, o terceiro estudo sobre este tema, e creio que também é o último estudo sobre este tema. Então vamos aprender um pouco sobre o que é santificação. A santificação, ela é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida de quem foi salvo. No processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a ser conforme Cristo, vivendo uma vida de retidão, conforme a Bíblia ensina. A santificação nos leva a morrer dia após dia para o pecado. Então a santificação, ela é um processo. E esse processo, ele é progressivo e contínuo. O que significa? Significa que uma vez que nós fomos salvos, Deus, ele vai operar a santificação em nossa vida, desde o momento em que fomos salvos até o último dia da nossa vida. Ele vai estar trabalhando em nós, operando em nós, nos santificando. E fazendo o que em nós? Nos ensinando e moldando a sermos conforme Cristo. Conforme as Escrituras nos ensinam. Fazendo morrer dia após dia a nossa vida para o pecado. O termo santificação, no hebraico, que é o Antigo Testamento, é a palavra kadash. E o termo no Novo Testamento, que é escrito em grego, é hagios. E o que esses termos de santificação transmite? Transmite a ideia de separação e consagração. Então, quando nós falamos sobre santificação, tanto no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, como no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a ideia que essa palavra passa para nós é a respeito de separação e consagração. Era muito usado essa palavra nas pedreiras naquela época, porque quando eles iam arrancar o pedaço da rocha, então eles iam fazer uma construção, eles iam então, tiravam um pedaço da rocha, separava aquele pedaço da pedra, e pegava aquela pedra separada para usar em alguma coisa. E é exatamente isso que significa para nós. É uma ideia de separação, somos separados de algo, e agora para sermos usados para algo. Então, de forma geral, quando tais termos são aplicados pelos autores da Bíblia, que se refere à santificação, o objetivo principal é enfatizar o sentido de separação de práticas pecaminosas para a ideia de consagração e dedicação ao serviço de Deus. Ou seja, somos separados do pecado para agora vivermos para a glória de Deus. Então, santificação significa o quê? Nós sermos separados do pecado para agora vivermos para a glória de Deus. Não é somente sermos separados, mas somos separados de algo para algo. Separados do pecado para agora servirmos a Deus, sermos consagrados a Deus, vivermos para Deus. Então isso significa santificação. A santificação, ela começa com o nosso novo nascimento. Quando nós recebemos um novo coração, quando nós fomos salvos. Todavia, ela jamais terá um fim nesta vida. Nós não somos perfeitos e nem seremos, enquanto estivermos neste mundo, neste modo de vida terrena, neste mundo. Todavia, buscamos a perfeição, caminhamos em sua direção. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus.
Então, isso também é muito importante nós entendermos sobre a santificação, que ela jamais terá um fim nessa vida. Ela começa quando somos salvos, e Deus ele vai trabalhando em nosso coração todos os dias da nossa vida, até chegarmos ao fim da nossa vida. E então, nós, quando Cristo voltar, nosso corpo ser glorificado, e aí sim, termos a santificação de forma plena. Mas enquanto vivermos neste mundo, ninguém será perfeito. Mas Paulo fala o que para nós? Mesmo sabendo disso, nós devemos prosseguir dia após dia para essa perfeição. Ele fala: prossigo, caminho, continuo, vou em direção a buscar a perfeição. Então, o parágrafo 3 da nossa confissão de fé vai ensinar o quê? Que nesta guerra, a carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne, embora a corrupção remanescente possa prevalecer por algum tempo. Em Romanos 7, 23, Paulo diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está aos meus membros. Então, a nossa vida neste mundo, com relação à santificação, ela será uma guerra. Nós, todos os dias, vamos ter que lutar, militar a nossa carne contra o espírito. Porque a nossa carne, ela grita, ela fala, ela quer sobressair. Mas uma vez que somos salvos, o Espírito Santo vai agindo em nossa vida. Mas o que acontece? Mesmo depois que nós somos salvos, que nós fomos salvos, acontece que a corrupção, ela ainda é remanescente em nossa vida. E ainda ela continua a prevalecer por algum tempo. Você percebe que mesmo você crendo em Cristo, tendo sido salvo, existem alguns resquícios do pecado em sua vida. Muitas vezes você fica nervoso, perde a paciência, perde o domínio próprio. Muitas vezes fala uma mentira, foi depois você, nossa, eu não devia ter falado isso. Ou grita com alguém, ou faz alguma coisa errada, ou tropeça em algum pecado. Então, mesmo depois em que somos salvos, nós podemos observar que nosso coração ainda há resquícios de pecados em nós. Nós não ficamos livres por completo do pecado ainda neste mundo. E é o que Paulo fala, né, que ele está em uma guerra, né, porque ele é prisioneiro ainda da lei do pecado, e ele diz que a lei do pecado, o pecado ainda está em sua vida. Olha o que Gálatas diz para nós. Paulo diz em Gálatas 5. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a gente observa que haverá uma luta em nossa vida contra o pecado. Uma vez que nós somos salvos, agora nós vamos observar que há uma grande diferença entre nós salvos e nós ímpios. Observe um ímpio neste mundo. Ele não luta contra o pecado. Ele está entregue ao pecado. Ele está vivendo em todas estas práticas e ele não tem o menor interesse em abandonar elas. Mas agora observe nós, os cristãos, os que foram salvos. Nós olhamos essas práticas, esses pecados, e nós agora não queremos mais eles, nós odiamos eles, nós não queremos mais viver na prática desses pecados. Por quê? Porque nós fomos salvos. Mas o que acontece?
muitas vezes, em torno desses pecados, nós acabamos falhando, nós acabamos tropeçando, não porque nós praticamos, mas porque muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós somos pecadores. E o que é condenado? A prática. O que é a prática? A pessoa amar. Ela lê isso aqui, olha, prostituição. Essa palavra aqui é a porneia. Significa qualquer tipo de imoralidade sexual, desde adultério, desde fornicação, né, que é ato sexual antes do casamento, adultério, relação sexual fora do casamento, e assim por diante. Tudo quanto é tipo de coisa relacionada às impurezas sexuais. O que acontece? Isso aqui é pecado. Quem ama esse tipo de pecado, que pratica esse tipo de pecado, é porque ainda não foi salvo. Mas quando nós olhamos para isso e falamos, eu não quero mais isso na minha vida, eu detesto isso, não é mais da nossa prática. Por que isso acontece? Porque nós fomos salvos. Então a santificação é Deus operando em nós, em todos estes pecados, em tudo, em bebedice, glutonaria, em todas estas coisas, e não só essas. Paulo também diz em Coríntios, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, pessoas que falam mal, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele continua também falando em Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhas o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a santificação é Deus operando em nós para nos limpar, nos purificar de todos esses tipos de pecado. Ele vai trabalhar em nós e vai nos ajudar, cada um de nós, a nós ficarmos livres de cada um desses pecados. Então isso é santificação, é nós olharmos para o pecado e não mais amarmos o pecado, mas desejarmos agora, a ficarmos livres do pecado. Mas mesmo assim, mesmo nessa luta nossa com relação ao pecado, nós muitas vezes falhamos. Quem nunca teve amargura? Quem nunca se irou de nós mesmos depois da salvação? Quem nunca gritou em um dia e explodiu, e falou alto, brigou? Quem nunca teve algum tipo de malícia nos pensamentos, nas atitudes? Quem nunca, muitas vezes, ficou ressentido e não perdoou, teve dificuldade de perdoar? Então, a nossa luta, ela será durante toda a nossa vida. Nós lutaremos contra o pecado, mas nós já não amamos mais o pecado. Agora nós odiamos o pecado, e o pecado se torna agora um tropeço na nossa vida. Antes, o nosso prazer era estar em um bar, bebendo, se embriagando, se prostituindo e tudo mais. E agora? Nós não queremos mais isso, nós odiamos isso. Nós passamos longe disso, porque há o processo de santificação. Embora a corrupção remanescente possa muito prevalecer, alguns pecados ainda gritar em nossa vida por algum tempo, e são todos, viu, irmãos? Não é para você olhar para o vizinho, não, é você. Somos nós.
Temos que reconhecer isso, que por mais que somos salvos, o pecado sempre está lá, nos cutucando. E muitas vezes ele acaba fazendo nós tropeçarmos. Isso acontece. A nossa confissão de fé afirma isso. Pode muito prevalecer por algum tempo. Mas o contínuo suprimento de força pelo Espírito de Cristo, santificador, faz com que a parte regenerada, afinal, vença. Olha o que Paulo diz em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então, no final, nós entendemos que nós vamos conseguir vencer. Por quê? Porque o Espírito Santo, pela graça de Deus, está operando em nossa vida. E o pecado agora já não mais dominará, ao ponto de nós amarmos, praticarmos e vivermos para o pecado. Mas sim, o pecado agora será momentos de tropeço, falhas na nossa vida. Antes, o pecado comandava o nosso pensar e agir. Agora, ele ainda nos influencia, todavia, não mais reina. Olha o que o teólogo João Calvino é considerado talvez o maior teólogo da história, depois de Paulo. Ele e Agostinho de Hipona são considerados os dois principais. Então Calvino diz assim: ainda que o pecado não reine, ele continua a habitar em nós, é o que a Bíblia nos ensina. Nós só ficaremos livres por completo do pecado na ressurreição dos mortos, em qual o nosso corpo corruptível se tornará incorruptível. Isso não acontecerá em vida. Em vida, o pecado ainda habita em nós, mas não reina em nós. O pastor John Murray, ele diz assim: há uma total diferença entre o pecado sobrevivente e o pecado reinante. O regenerado, o que recebeu um novo coração, ele está em conflito com o pecado. Mas o não regenerado, ele é tolerante para com o pecado. Uma coisa é o pecado viver em nós, outra bem diferente é vivermos em pecado. Então há uma diferença entre o pecado sobrevivente e o pecado reinante. Muitas vezes em nós há requisitos de algum tipo de pecado, que ainda nós precisamos sermos purificados ainda por completo dele. Então há requisitos. Esses pecados chamamos de pecados que são sobreviventes, mas que são diferentes do pecado reinante, do pecado que reina. Então no ímpio, a imoralidade reina no coração dele. Já no coração do crente, os pecados, o que acontece? Os pecados sobreviventes estão em conflito conosco. Já no ímpio é tolerado o pecado. Você vê que o ímpio, ele não tem conflito com os seus pecados. Ele mente que nem vê. Você vê o ímpio mentindo, não, fala que eu não estou. Para ele não é normal para a vida dele. Mas se o seu patrão falar, fala que eu não estou, você vai entrar em um grande conflito naquele momento, falando, mas eu não posso mentir. Para o patrão é normal, o pecado reina. Para nós é um conflito. Mesmo que é uma coisa pequena, eu não posso dizer mentira. Por quê? Porque nós fomos regenerados, estamos em conflitos com os pecados. O não regenerado, ele é tolerante. Então, o pecado é uma coisa, é vivermos, o pecado viver em nós. Outra coisa bem diferente é nós vivermos no pecado. E desse modo, os santos, nós, devemos crescer em graça, aperfeiçoando em santidade, no temor de Deus, e nos esforçando por viver uma vida piedosa, em obediência evangélica a todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, nos prescreveu em sua palavra, como diz em Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo.
2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 7,1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então nós precisamos o quê? Crescer em tudo, sermos transformados na imagem de Cristo, purificarmos, aperfeiçoarmos, nos santificarmos no temor do Senhor. Uma vez que é exigido isso de nós, é porque ainda nós não somos, e nós precisamos disso. Mesmo sabendo que o pecado ainda habita em nós, mesmo sabendo disso, nós precisamos de estarmos todos os dias lutando contra ele, buscando a santificação do Senhor, buscando nos purificar de todos os pecados, buscando nos aperfeiçoar, buscando crescer espiritualmente. Essa é a vontade de Deus para nós. E isso então envolve a santificação, crescimento, transformação, purificação, aperfeiçoamento, santidade. O professor de Princeton, o pastor Panton, ele ressalta que a santificação é uma mudança gradual de caráter. É um despojo do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e um revestimento do novo homem, que é segundo Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Na regeneração, nos tornamos uma nova criatura, e isto se manifesta mais e mais à proporção que a santificação vai progredindo. Então a santificação, ela é gradual na nossa vida. Você observa que quando você creu em Jesus, você começou um processo de mudança, de transformação. Você não creu em Jesus e de repente no outro dia você nunca mais pecou. Não, não existe isso. Somente Cristo não pecou. Todo o resto de nós pecamos e continuamos a pecar. É por isso que a santificação, ela é gradual, ela vai devagarzinho, ela vai todos os dias moldando o nosso coração. Todos os dias ela vai fazendo o quê? Nos revestindo deste novo homem, que agora foi criado em Cristo, por Deus, em uma verdadeira justiça e santidade. É a mesma coisa quando você tem um cômodo lá na sua casa. E esse cômodo, você percebe que ele começa a ter uma rachadura na parede, começa a ter um vazamento, uma umidade na parede. O que acontece? Você observar isso, no outro dia, você aperta um botão e tudo está resolvido? Não é assim que acontece. Como que acontece? Você observa aqueles problemas naquela parede. Então, depois que você observou que tem problemas naquela parede, o que você vai fazer? O que o pedreiro faz? Ele vai começar a remover aquilo que está estragado. Vai começar a tirar aquela parte que umidificou, que estragou, que corrompeu. Então é a mesma coisa. Antes nós não tínhamos ideia do nosso pecado, até sermos salvos. E Deus agora mostra os nossos pecados. E o que nós vamos começar a fazer? Nós começamos agora a tirar, todos os dias, e tirando aquele pecado, tirando aquelas coisas estragadas daquela parede. E conforme nós vamos tirando, nós vamos consertando. E vai consertando, tira, conserta, e depois vai revestindo aquela parede, com aqueles pisos, com aqueles acabamentos. Isso vai acontecendo proporcionalmente, de pouco em pouco, vai fazendo aquele trabalho, até completar toda aquela obra. Assim somos nós. O Senhor, Ele vai nos purificando,
e vai nos revestindo do novo homem, vai trabalhando em nosso coração, uns mais rápidos, outros mais devagar, uns em umas áreas, outros em outras áreas. Mas a santificação é esse processo que acontece em todos os que foram salvos. Se realmente nós fomos salvos, Deus vai tratar os nossos pecados, vai nos purificar dos pecados, nos revestindo do novo homem. Isso é gradual, é a nossa mudança gradual. E a santificação, ela vai o quê? Progredindo. Isso mostra que nós fomos regenerados. Então, se está acontecendo uma mudança gradual no teu coração, na tua vida, isso mostra que você foi salvo. Mas se isso não acontece, também mostra que nós ainda não fomos salvos. Pode ter ouvido um momento, de emoção, um momento de moralidade, um momento. Mas se você vê que não acontece a santificação, que o teu coração não muda, que a tua vida não é transformada, que passam os seus dias, passam os seus tempos, e nada muda em teu coração, nada melhora em termos de santificação, e muitas vezes só piora. Nós precisamos então de rever a nossa salvação, porque a santificação, ela é progressiva, ela é gradual em nossa vida. A santificação sozinha não salva, mas não há salvação sem ela. A experiência de salvação começa com a regeneração, o novo coração, e a justificação, sermos declarados justos pela cruz de Cristo. E continua com a santificação, e é completada no final da nossa vida com a glorificação. Todos que são regenerados são justificados e estão sendo santificados. Todos os que estão sendo santificados serão finalmente glorificados. Embora possamos distinguir entre regeneração, justificação, santificação e glorificação, nós não devemos separá-las. Em outras palavras, a pessoa que verdadeiramente experimenta uma, irá experimentar todas elas e na ordem que foi listada. Então, a santificação sozinha não salva, mas também não há salvação sem a santificação. Tem pessoas que acham que vão ser salvas pelo fato da sua moralidade ter mudado. Eu sou salvo. Por quê? Porque eu não roubo, não mato, não faço isso, não faço coisa errada. Antes eu fazia, agora não faço mais. Então eu sou salvo porque eu não faço mais nada de errado. De forma alguma. A santificação, sem a cruz de Cristo, sem o novo coração, sem a obra de Cristo, sem a fé em Cristo, para nada servirá. Mas também, não adianta nós falarmos que temos fé em Cristo, mas a santificação nunca ter operado em nosso coração. Então a santificação, ela vai mostrar para nós que realmente nós fomos salvos. O pastor Charles Spurgeon, pregador puritano, considerado o príncipe dos pregadores, ele diz assim: se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado, ou seja, o pecado vai te matar, vai te condenar. Se você não matar o pecado, se você não buscar a santificação, o pecado matará você. Então, se nós não morrermos para o pecado, se não formos santificados, certamente o pecado, ao final de nossas vidas, nos condenará. Como que ocorre a santificação? Nós já falamos que a santificação é uma obra operada por Deus, e o cristão é participante deste processo, de forma a depender do Espírito Santo, ou seja, Deus opera em nós e através de nós a santificação. Assim, a santificação ocorre na vida interior do homem, de modo que ela afeta o homem por inteiro, ou seja, o corpo, a alma, intelecto, vontade e afetos. Então, quando a santidade ela acontece em nós, ela é operada por Deus. Então, Deus
ele opera em nós a santidade. Mas nós também participamos deste processo, porque Deus, ele opera agindo em nós, e ele opera agindo através de nós, nos fortalecendo, nos dando graça, para então sermos santos. Então, a santidade, do início ao fim, é uma obra de Deus, porque ele opera em nós, mas ele nos dá graça para nós participarmos disso. Mas nessa graça de participarmos na santificação, ele está agindo em nós. Então ele nos dá esse novo coração, ele age em nós, para nós sermos fiéis. Mas quando nós somos então fiéis, nós sabemos que é o Espírito Santo também agindo através da nossa vida, para continuarmos fiéis. Então a santificação é essa obra que ele opera em nós e através de nós. E essa obra, ela acontece em toda a nossa vida, não somente em alguma parte, mas em toda ela. A Bíblia, ela expõe a santificação sobre duas linhas simultâneas. Primeiro, a mortificação do velho homem, isto é, a natureza pecaminosa. Mesmo após ter sido regenerado, a natureza pecaminosa não é retirada do cristão, mas é através da santificação que essa velha natureza é subjugada e mortificada. Então nós devemos nos atentar a isso, que a santificação, ela vai ser a mortificação do velho homem. Então, a operação da santificação, ela vai fazer o que em nós? Vai subjugar, vai mortificar o pecado em nós. Mas ela também age como? Nos revestindo do novo ser criado em Cristo, para as boas obras. Enquanto que a velha natureza vai sendo mortificada, crucificada com Cristo, o redimido agora é conduzido pelo Espírito Santo a um modo de vida que agrada a Deus. Então a santificação, ela opera como? Deus, ele vai mortificando, subjugando o pecado em nós, e ao mesmo tempo, nós vamos ser capacitados pelo Espírito Santo a obedecer os mandamentos de Deus, a agradarmos a Deus. Então é dessa forma que acontece. Deus, ele vai subjugando a nossa carne, subjugando os nossos pecados, os nossos desejos maliciosos, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Ele vai mortificando, ele vai diminuindo, ele vai conflitando com aquilo, espremendo isso em nossa vida. Você pode perceber isso, né? Por que o cristão sofre? Porque nós somos conflitados com o nosso pecado. Nós realmente sofremos muito neste mundo com relação a isso, porque nós queremos ficar livres disso e nós não conseguimos. Podemos fazer o que for, neste mundo não ficaremos livres por completo do pecado. Então Deus, ele vai subjugar isso em nós, o pecado em nossa vida. Nós vamos sendo espremido o pecado em nós. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo agora começa a nos erguer, para agora nós agradarmos a Ele, nós obedecermos a Ele. Aquilo que nós éramos maus, que fazíamos de mal, que éramos, um exemplo, infiéis. A infidelidade, então Deus começa a comprimir e conflitar em nós, e esmagar em nós. E aquilo que nós não era fiéis, agora Ele começa a erguer em nós a fidelidade. Então é isso que acontece na santificação. Somos mortificados o velho homem, vamos ser que subjugados os nossos pecados, mas agora pelo Espírito Santo, nós vamos sendo feitos em Cristo para fazer boas obras. Como ocorre a santificação? Continuando, ela ocorre, Deus, ele usa meios de graça para nos santificar, sendo os principais meios as disciplinas espirituais, que fazemos pessoalmente e corporativamente. Então, no âmbito pessoal, então como nós podemos então nos santificar? Talvez a pergunta importante para nós.
Como que acontece? Como que eu posso aqueles pecados serem subjugados na minha vida e agora a graça do Senhor, as boas obras serem erguidas no meu coração? Como isso pode acontecer? No nosso âmbito, na nossa vida pessoal, inclui meditar na Bíblia, a oração, a adoração particular, o jejum, o silêncio, a solidão. Muitas vezes nós precisamos disso na nossa vida para subjugar o pecado. Mas isso também é equilibrado com as disciplinas que praticamos com a igreja. A adoração pública, a pregação da palavra, a oração corporativa, a comunhão com os irmãos. E em tudo isso, a nossa confiança não está em nós mesmos, mas em Deus. Como Paulo disse, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a santificação, como que ela vai acontecer em nossa vida? Dessa forma, na nossa busca devocional diária, particular e coletiva, na igreja com os irmãos. Então não tem como nós nos tornarmos santos em santificação sem isso. Como nós vamos nos aprofundar na santificação? Como nós vamos ser limpos dia após dia, crescer dia após dia, se nós não lermos a Bíblia, se nós não orarmos, se nós não louvarmos ao Senhor, se nós não termos um momento com Deus, se nós muitas vezes ter aquele momento de ficarmos sozinhos, em silêncio, quietos na presença do Senhor? Como isso pode acontecer se nós não ouvirmos a pregação, se não formos exortados pela pregação, pelo ensino? Como isso vai acontecer se nós não estivermos coletivamente, um ajudando o outro, louvando juntos, glorificando a Deus junto? Não vai acontecer. Mas se nós colocarmos em prática os devocionais públicos e particulares, nós vamos ver que essa santificação, ela vai ficar cada vez mais clara na nossa vida. Então, através da santificação, é possível deixar de pecar? Apesar da santificação e mortificando a nossa natureza pecaminosa, ela não exclui completamente. Os cristãos já foram libertos da culpa e do poder do pecado, mas ainda estão sujeitos ao pecado, mas não da presença do pecado. Nós somos libertos do quê? Da culpa e do poder. Por que da culpa? Porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Uma vez que nós fomos salvos realmente, nós sabemos que nós somos libertos dessa culpa dos nossos pecados. Já não há mais o peso da culpa. Também já não há mais o peso do poder do pecado. O pecado já não domina mais sobre nós. Olha para nós. Por mais que há lutas em algumas áreas, mas você vê que você praticamente prevalece em praticamente todas as áreas com relação ao pecado, podendo falhar em algumas áreas. Mas você vê que o pecado já não mais tem o poder que tinha antes. Antes nós vivíamos entregues ao pecado, agora não. Então o poder do pecado, nós já fomos libertos, mas ainda estamos sujeitos a ele, porque nós ainda não fomos libertos da presença do pecado. O pecado só sairá da nossa vida quando Cristo voltar, na nossa glorificação. Enquanto estivermos neste mundo, haverá a presença do pecado. O apóstolo João, ele fala exatamente sobre isso. Ele escreve, olha, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se nós dissermos que nós não temos pecados, que eu sou bom, perfeito e tudo mais, você já acabou de pecar. Porque se não dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Então, qualquer doutrina que ensine o perfeccionismo terreno não sustenta a luz das Escrituras. Ninguém foi perfeito após a conversão. Nenhum homem.
Davi pecou, Moisés pecou, Abraão pecou, Pedro pecou, João pecou, Paulo pecou. Todos falharam mesmo depois da salvação. Só Cristo não, mas todos falharam. E por isso não existe perfeccionismo. Não tem que ser perfeito para ir para o céu. Não pode mais pecar, não pode mais errar. Ué, mas espera aí, como assim? Agora nós estamos nos igualando a Deus sem pecados? Não é assim. Então não existe perfeccionismo. Todos falham. Você falha. O teu marido falha, a tua esposa falha, os teus filhos falham, o teu marido, os teus pais falham. O teu patrão falha, o teu funcionário falha, o teu amigo falha. Todos falhamos. Ninguém é perfeito. Isso é importante nós sabermos. Portanto, diante disso, há uma luta constante na vida do cristão entre a carne e o espírito. Apesar disso, agora, como nova criatura, o cristão vive uma vida de santificação conforme a vontade de Deus. Assim, o pecado não é mais o padrão em sua vida. O pecado não é mais aquilo que o caracteriza, pois ele não sente mais o prazer na prática do pecado. Então podemos dizer que o pecado ocorre na vida do redimido como um acidente de percurso em sua caminhada cristã. É por isso que os verdadeiros cristãos confessam e oram a Deus em arrependimento, pelo perdão dos pecados. Por que nós chegamos diante de Deus e pedimos perdão? Porque nós não temos perdão? Não, porque temos perdão. É por isso que nós sempre oramos a Deus pedindo perdão. A boa notícia é que a graça de Deus, através das Escrituras, nos ensina, repreende, corrige as nossas vidas, para que estes sejam agora aperfeiçoados. Então, olha, o pecado não é mais o padrão daqueles que foram salvos. O pecado não é mais aquilo que nos caracteriza. Você lembra, talvez, da sua vida passada. Talvez a sua vida passada era marcada, como o Zezinho que ficava bebendo no bar. Rapaz, aquele rapaz não sai daquele bar, todo dia naquele bar. Qual era a característica do Zezinho? Todo dia no bar. Rapaz, aquele homem lá, meu Deus, não paga ninguém, caloteiro no último. Como que aquela pessoa era conhecida? Caloteiro, não paga ninguém. Era a característica dele, do ímpio, porque vivia no pecado. Mas e agora? O Zezinho que se converteu. Qual que é a característica? Ele é caracterizado como o quê? Rapaz, agora aquele homem é um homem santo. Aquele homem agora, ele busca a separação do pecado. Ele não envolve mais com isso. Olha a vida dele, como foi transformada. Rapaz, o Zezinho que era caloteiro, ele converteu. Agora ele saiu pagando todo mundo que ele devia. Agora este homem é honesto. Santificação. Antes éramos caracterizados pelo pecado. Agora somos caracterizados pela obra de Deus em nós. Olha a diferença. Vocês conseguem enxergar o que é santificação? O pecado era o padrão da vida do Zezinho e caracterizava ele. E agora? Agora o padrão dele já não é mais o pecado. Agora é a santidade. E se o Zezinho acaba errando ou falhando alguma coisa, foi um acidente de percurso durante a sua caminhada. E não mais a prática do pecado. E qual a importância da santificação? O escritor de Hebreus destaca que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Já falamos que isso não significa que alguém pode alcançar a salvação porque se santifica. Mas que a santificação, ela é inevitável na vida dos cristãos genuínos. Isso acontece porque desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2,13. Então nós somos salvos mediante a obra santificadora. Não é a santificação que nos salva.
mas a santificação acontece em todos aqueles que foram salvos. O apóstolo Pedro também escreve que os redimidos foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Então, os salvos, eles foram salvos em santificação do Espírito, porque o Espírito agora os santifica. Para quê? Para obedecerem ao Evangelho, à palavra de Deus. Portanto, a santificação reflete de forma visível o nosso novo coração. Ela demonstra de forma clara que alguém nasceu de novo e agora é nova criatura, criada conforme a imagem de Cristo. Através da santificação, o regenerado segue agora os passos de Cristo. Então a santificação, ela mostra o quê? Que nós fomos regenerados, que nós recebemos um novo coração. E isso de forma visível a nós e a todas as pessoas. Calvino, ele escreve algo muito interessante para nós terminarmos. Ele fala assim: todavia, que ninguém se engane, nem se vanglorie do seu mal, ao ouvir que o pecado habita sempre em nós. Isso não é dito para que os pecadores durmam sossegados em seus pecados, mas sim unicamente com este propósito, que aqueles que aborrecidos, tentados e afligidos por sua carne, não fiquem desolados, nem se desanimem e nem percam a esperança. Antes, que vejam que continuam no caminho certo e que tiveram bom proveito ao sentirem que a sua concupiscência vai diminuindo pouco a pouco, dia após dia, até chegarem à meta almejada, a saber, a eliminação última e final da sua carne, alcançando a perfeição quando esta vida mortal chegar ao fim. Então Calvino diz assim, que quando por nós sabermos que o pecado sempre habita em nós, isso não é para que nós então nos entreguemos ao pecado. Porque para muitas pessoas elas vão dizer assim: já que o pecado habita em mim, então eu vou me entregar ao pecado. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Apesar do pecado ele habitar em nós, isso não é para nós ficarmos sossegados com o pecado, mas é para nos confortar nos momentos em que nós pecarmos. É para nos conformar no momento dos nossos conflitos. Porque quantas pessoas elas desanimam da fé quando falham? Quantas pessoas elas deixam de buscar a Deus porque elas dizem: eu não consigo. Quantas pessoas ficam desoladas? Quantas pessoas, irmãos, ficam desesperadas porque falharam? Porque a teologia aqui do Brasil, né, a teologia pentecostal, neopentecostal, arminiana, ela reprime a pessoa, falando: olha, se você pecar, você perderá a tua salvação. Como se a pessoa nunca mais fosse pecar após a sua conversão. Mas a Bíblia ela é bem clara que todos pecaram, todos falham, todos precisam se arrepender. Quando? Todos os dias. E quando nós então entendemos que nós temos resquícios do pecado em nós, e que algumas vezes vamos falhar, Calvino está falando: olha, não se desespere, porque todos nós em algum momento vamos falhar. Nós não seremos perfeitos todos os dias, por mais que busquemos a perfeição, por mais que odiemos o pecado, por mais que não queremos falhar, mas nós sabemos que nós falharemos. É por isso que Jesus diz: olha, não pecar, para nós não pecar, mas se pecarmos, lembrem-se, nós temos um advogado junto ao Pai, Ele, a qual nos perdoará, a qual nos purificará de toda a injustiça. Então Calvino diz isso, porque para muitos, ao falar que ainda há resquícios de pecado, que o pecado ainda habita, então a pessoa fala: então eu vou me entregar ao pecado. Não, são para os verdadeiros crentes, que entenderam a respeito disso,
para que dependam de Deus, para que no momento em que nós ficarmos desolados, meu Deus, por que eu fiz isso? Nós não desanimarmos, nós não perdermos as esperanças, mas continuarmos firmes com o Senhor, porque sabemos que pouco a pouco Deus vai trabalhar em todos os nossos pecados, até o fim da nossa vida, quando então seremos aperfeiçoados para sempre. Então é muito importante entendermos isso, não existe perfeccionismo, não exige de você perfeição, por mais que você deve se exigir, buscar a perfeição, mas não exija ser perfeito, porque falharemos. E isso muitas vezes trará peso, de uma forma em que a pessoa ela não conseguirá mais suportar, ela achar que ela tem que ser perfeita. Muitos perdem a fé por causa disso. Eu não vou mais na igreja porque eu não consigo, eu falho. Eu tento, mas não tem como, tem algumas coisas que eu tenho ainda lutas. E muitas vezes a pessoa ela vai desanimando, mas irmãos, não desanimem. Se Deus começou a obra em tua vida, Ele vai terminar a obra, Ele vai trabalhar dia a dia, não é de um dia para o outro, tenha paciência. Busca o Senhor de coração, que Ele vai te ajudar, que o teu coração será mudado, será transformado. Não desista, não se desespere, mas Deus vai fazer em tua vida. Ele sempre fez na vida de todos aqueles que Ele chamou para a eternidade. A santificação é um processo na vida do cristão, onde Deus, por meio do Espírito Santo, vai nos tornando menos parecido com Adão e mais semelhantes com Cristo. É isso, é devagar, é um processo, Deus vai trabalhar em nós, mas dia a dia Ele vai fazendo. Você era parecido com Adão, mas agora você vai começar a ser parecido com Cristo. Para terminar com a frase de John Owen, pastor puritano, ele diz assim: mortifique o pecado, faça disso a sua labuta, o seu trabalho, a sua luta diária, sempre, enquanto você viver. Não termine nenhum dia sem lutar contra o pecado, matando o pecado, ou ele te matará. Faça da sua luta uma luta constante contra o pecado. Nós vamos precisar, porque ele ainda habita em nós. Então lute todos os dias, não se entregue ao pecado, Deus vai te ajudar. Faça disso todos os dias a tua batalha. Todos os dias olha para o teu coração e fala: Senhor, me ajude. Senhor, como eu fui uma pessoa má ontem. Senhor, olha o meu orgulho. Senhor, me perdoa o meu orgulho. Muda esse coração orgulhoso. Senhor, por que eu gritei com a minha esposa? Senhor, por que eu fiz isso com os meus filhos? Senhor, por que eu briguei com o vizinho? Senhor, me ajuda. Senhor, mude o meu coração. É uma luta, irmãos. Os cristãos lutarão dia após dia contra o pecado. Devemos mortificar dia após dia o pecado que habita em nós. Se você se tropeçar, se acontecer algum erro, calma. O Senhor, Ele fala que Ele perdoa quando nós nos arrependemos, recebemos novamente o perdão de Deus, prosseguiremos o caminho. O caminho é estreito, não será fácil, mas o Senhor nos ajudará. E é isso que é a santificação. Deus ele vai trabalhar dia após dia, não é de um dia para o outro, mas é durante toda a nossa vida, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, Deus trabalhando todos os dias em nosso coração, até o dia em que Ele voltar, ou até o dia em que nós partirmos. Amém?